Ali, irmãos, eu senti Deus como eu nunca senti na minha vida. Eu quero dizer para você, eu nunca me desviei na vida. Eu nunca vou me desviar em nome de Jesus. Mas porque eu tive meu Peniel. E eu vim aqui dizer para você, o evangelho não está fácil. Não está fácil. O mundo não está fácil. E pior do que o mundo está, é você pregar a verdade genuína na igreja. Porque uma igreja onde você prega a verdade genuína tem muito banco vazio. Porque as pessoas estão loucas atrás de revelação. Mas elas não querem ter um conserto pessoal. Elas querem uma previsão do futuro. Mas elas não querem ser quebrantadas e ter a sua experiência pessoal. Irmãos, Jacó, ele tinha dinheiro, Jacó tinha esposas, Jacó tinha filhos, Jacó tinha riqueza, Jacó tinha tudo, só que agora aquela sombra do erro que ele teve com o irmão dele acompanhava a vida dele. E ele precisava se consertar com Deus. Ele precisava de um Peniel. Ele precisava de um face a face. E eu vim aqui, da parte de Deus, dizer para você, ou a gente busca uma experiência verdadeira com Deus, ou a nossa fé está com os dias contados. Porque a fé verdadeira, ou a experiência verdadeira, vai te sustentar no meio do vendaval. Amém? A experiência verdadeira vai te sustentar no meio da traição, vai te sustentar no meio da solidão, vai te sustentar no meio do abandono, vai te sustentar no meio da religiosidade, vai te sustentar no meio de todas as coisas que podem acontecer na tua vida, irmão. Nós precisamos ter uma experiência. E talvez você já teve o seu Peniel, e você enterrou o seu Peniel. Você já teve o seu face a face com Deus. Você já teve a sua experiência com Deus, mas você enterrou isso. Irmãos, não era nem para a gente estar vivo aqui. Era para a gente estar morto. O Senhor te curou de uma enfermidade mortal. Nós vemos aqui a irmã semana passada. O marido dela, colocaram o revólver na cabeça dele e atirou. Atiraram na cabeça do marido dela e a bala não saiu. E aí virou para o alto, pá, 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 pá. Que é isso, irmão? Isso é Peniel. Isso é Deus. Isso é o que difere uma experiência com Cristo e uma religiosidade. Está entendendo? Aquele que tem um Peniel, ele não volta atrás. E aquele que tem um Peniel, irmãos, ele tem uma marca. Ele tem um semblante diferente. Jacó, ele começou a mancar. Todo mundo chegava para ele, rapaz, o que aconteceu? Está mancando? Tô, por quê? Porque eu tive um encontro com Deus. Vamos lá, Gênesis 32. Deixa eu trazer a base aqui. Ou a gente busca a nossa experiência, ou a nossa fé está com os dias contados. Só que aquele que tem uma experiência verdadeira com Cristo, ele não retrocede, irmão. E eu posso orar por você, eu posso pregar para a tua vida. Eu posso fazer muita coisa por você, mas eu não posso ter uma experiência por Deus no teu lugar. Está entendendo isso? Eu não posso. Eu não posso. Isso é você. Isso é você e Deus. Isso é uma busca. Você vai ver nesse texto que Jacó passou a noite inteira segurando ali o anjo. Ele a noite inteira e o anjo falou, eu vou embora. Ele falou, eu não te largo. Eu não te largo enquanto você não me abençoar. Jacó lhe falou, essa sombra vai sair da minha vida. Eu errei, eu enganei meu irmão. Olha lá, Gênesis 32. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram ao encontrá-lo. Quando os viu, disse, esse é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhe ordenou, assim falareis a meu irmão, senhor Esaú, teu servo, Jacó, manda dizer isso, como peregrino morei com Labão, e em cuja companhia
fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para logar mercê à sua presença. 6. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para te encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo, e com ele estavam os rebanhos e os bois e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e ferir outro, o bando escapará. Olha só, irmãos, olhe para cá. Jacó falou assim: olha, vocês vão de encontro ao meu irmão, e vocês vão dar o seguinte recado para eles. Olha como é que Jacó, ele já arquitetou tudo. Você vai falar a seguinte frase para o meu irmão. Ó, versículo 4. Presta atenção nisso, que tem detalhes na Bíblia que você precisa... tá lá no... Olha lá no telão. Assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isso. Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Esse texto está me dizendo o quê? Presta atenção. Jacó está mandando um recado. Está dizendo assim: escuta aqui, Esaú. Você está acima de mim. Você é meu senhor. Sim ou não? Está dizendo assim: eu sou teu servo. Eu estou abaixo de você. Sim ou não? Está dizendo o seguinte: como peregrino morei com Labão, e como fui peregrino com Labão, cuja companhia fiquei até agora. E ali ele começa o quê? E começa a dar presentes. Versículo 5. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicar a meu senhor para alugar mercê à sua presença. Então Jacó, presta atenção. Jacó, ele pega e manda um presente para o seu irmão. E ele manda um recado dizendo assim: olha, você está acima de mim. Recebe meu presente. E ali ele fica sabendo que Esaú, olha lá, versículo 6. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo. Xiii, deu ruim. Eles chegaram e falaram assim, ele estava ansioso. E aí, o que meu irmão falou? O que ele falou? Ele está vindo com mais 400 para te encontrar. Ele: ai meu Deus. Deu ruim. Deu tão ruim que ele ficou com tanto medo. Sabe o que ele fez? Ele separou o exército em 2. Falou: nós vamos separar em 2. Porque se ele matar metade, me sobra metade. Se ele matar outra metade, me sobra outra metade. E eu vou pegar minha família, que eu não sou bobo, e eu vou para o Vale de Jaboque. Eu vou me esconder com a minha família no Vale de Jaboque, e o meu exército eu reparto em 2. Se ele atacar uma parte, essa parte foge. Se atacar essa parte foge. Olha a estratégia dele. Então Jacó 7 teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, os bois e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro o quê? Escapará. 9. E orou Jacó: Deus e meu pai Abraão, e Deus e meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a infidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. 12. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não te pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou o que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bois, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite, com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. 16. Vamos ler. É gostoso ler a Bíblia, irmão. Talvez você não leia em casa, é bom a gente ler na igreja. 16. Entregou as mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais,
E de quem são esses diante de ti? 18. Responderás: são de teu servo Jacó. Está entendendo a dica? Está entendendo a dica? Ó, se meu irmão perguntar, você vai falar assim: são de teu servo Jacó. Ele tem que entender que eu estou abaixo dele. Porque no passado eu enganei ele para que eu estivesse acima dele. Agora eu preciso fazer as pazes com o cara. E eu preciso fazer as pazes com o meu irmão. E eu preciso voltar por baixo. Eu preciso voltar como servo. De quem és, para onde vais? 18. São teu servo Jacó. E é presente que ele envia a meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos que vinham conduzindo os rebanhos, falareis dessa maneira a Esaú, quando vos entrardes com eles. Direis assim, de 20, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Vou dar um presentinho, vou amolecer o coração dele, e depois a gente fica de bem. Essa era a estratégia. 21. Assim, passou o presente para diante dele, 21. E, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Esse val de Jaboque, ou vale de Jaboque, era um pedaço do rio Jordão, onde desembocava o rio Jordão ali. Era um pedaço do rio Jordão. Imagine um rio Jordão que tinha aproximadamente aí 30 metros de largura. O rio Jordão tinha 2 pedaços desse. Aqui tem 11 metros. Imagine aí 3 pedaços desse, o rio Jordão. E ele estava ali perto do rio. Tomou e fê-los passar o ribeiro, 23. E tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Irmãos, aqui é chamado de teofania, 24. Eu estou só lendo pausadamente para a gente entender, daqui a pouco a gente vai para a revelação aqui da palavra. O que é teofania? Deus, ele se apresenta na terra através de um homem. A Bíblia diz que às vezes nós vamos receber anjos de Deus. Nós recebemos pessoas e não sabemos, e são verdadeiros anjos. Isso é chamado de teofania, tá? Então aqui ele estava com um homem, mas na verdade era um anjo, aqui, tá? Vendo 25. Vendo que esse não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. 26. Disse esse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou, pois, como te chamas? Esse, versículo 27, se você tiver uma caneta aí, é uma das maiores revelações da Bíblia. Como te chamas? É como se Deus perguntasse para você hoje, você tem algum defeito? E você chegasse para Deus e falasse assim, não, está tudo bem. Como te chamas? E ele falou assim, eu sou enganador. Eu sou usurpador. Eu sou Jacó. Quando ele abre a boca dizendo a real, dizendo a verdade, dizendo que ele era Jacó, que ele era usurpador, que ele era enganador, o milagre acontece. Porque no 28 diz, já não te chamarás usurpador, já não te chamarás enganador, já não te chamarás Jacó, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó. Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aqui. Amém? Pai, a palavra é tua, nos dá graça e sabedoria em nome de Jesus. Deus te tirou de casa e te trouxe aqui. E se eu pudesse resumir o culto inteiro nós precisamos ter o nosso Peniel. Você precisa ter uma experiência verdadeira com Cristo. O evangelho pode se tornar apenas uma religião para você, se você não tiver uma experiência verdadeira com Cristo.
O evangelho pode se tornar apenas algo místico na tua vida se você não tiver uma experiência verdadeira com Cristo. O evangelho pode se tornar apenas uma previsão do futuro para você se você não tiver uma experiência verdadeira com Cristo. O evangelho pode se tornar algo para você assim como se, bom, hoje Deus não me abençoou, eu não vou para a igreja. Não, Deus me abençoou, eu vou para a igreja. O evangelho pode se tornar uma série de coisas para você, para aquele que não tem um Peniel com Cristo. Porque aquele que tem um Peniel, ele não muda. Aquele que tem um Peniel, ele não se desvia. Lucas 9,62 diz que aquele que põe a mão no arado, ele não volta para trás. Aquele que tem um Peniel, ele não se esfria. Põe 2 carta aos Coríntios 4,7 aqui para mim. 2 carta aos Coríntios 4,7. Quem tem um Peniel, eu não estou dizendo que quem tem um Peniel não tem problema. Eu não estou dizendo que quem não tem um face a face com Deus não tem pepino na vida. Eu não estou dizendo que quem não tem um Peniel não é uma pessoa que se torna um super-homem. Não é isso. Mas ele lida com as coisas de uma forma diferente. Ele vive a eternidade na terra, amém? Ele sabe que o seu destino é o céu. Ele vive movido pela gratidão. Ele sabe de onde ele saiu e para onde ele vai. E ele sabe, irmãos, para onde ele vai quando tudo isso acabar. Quem tem um Peniel, segundo aos Coríntios 4,7, tem, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, quem tem um Peniel, ele fala assim, eu sou barro. Toda a excelência é de Deus e não minha. Quem tem um Peniel, ele não traz para si a excelência. Ele não traz para si a glória. Quem tem um Peniel, a glória é de Deus, a honra é de Deus, o poder é de Deus, tudo é de Deus. E aí você comprou um carro, comprei, glória ao Senhor. E aí você comprou uma casa, comprei, glórias ao Senhor. E aí você ganhou um aumento, ganhei, graças a Deus. E aí, trabalhou hoje? Trabalhei, graças a Deus, Deus me deu força. Ele atributa glórias e honras ao Senhor de tudo. Ele está lá na hora do seu almoço, e ele está lá com arroz, feijão e ovo frito. E ele pega e fala, Senhor, muito obrigado por essa refeição, Senhor. Senhor, obrigado, porque, Senhor, se não fosse o Senhor, nós não teríamos nada na nossa mesa. Quem tem um Peniel, ele é grato por tudo. Ele é grato por um ovo. Ele é grato por um arroz. Ele é grato por um feijão. Ele é grato por tudo. Ele tem um coração grato pelas coisas. Ele é grato pelo seu marido. Ele é grato pela sua esposa. Ele é grato pela sua família. Quem tem um Peniel, quem não tem um Peniel, ele é movido pela ingratidão. Ele sempre quer uma coisa a mais. Ele se torna refém dos seus próprios sentimentos. Mas quem tem um Peniel, ele sabe que ele é um vaso, onde as coisas que vêm dele, a excelência é de Deus. E aí sim, olha o próximo versículo, 2 Coríntios 4, o 8 agora. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados. Quem tem um Peniel, ele passa por tribulação, mas ele não fica com angústia, porque ele sabe em quem ele tem crido. Amém? Essa é a diferença. Quem passou pelo Peniel, ele não passa por tribulação? Passa. Eu pensei que não passava. Passa. Mas a diferença é que na tribulação, ele não tem angústia. Ele fica perplexo, gente, eu estou de queixo caído. Eu estou perplexo com algumas coisas que eu estou vendo hoje. Porém, não estou desanimado, não. Eu estou perplexo com o que está acontecendo com o Evangelho. Eu estou perplexo com o que fizeram essa semana. Eu estou perplexo com o que está acontecendo no meu trabalho hoje. Mas eu não estou desanimado, não. Eu tive meu Peniel com o Senhor. Amém? Próximo. Quem tem o Peniel, ele é perseguido. Mas ele não é abatido. Ele é perseguido, mas ele não é desamparado, perdão. Ele é perseguido, mas ele não está desamparado. Estão perseguindo no seu trabalho? Estão. Mas eu não estou desamparado, Deus está comigo. E o teu chefe? Meu chefe está no meu pé. Mas eu não estou desamparado, Deus está comigo. Minha sogra está no meu pé. Mas Deus está comigo. Você pode estar sendo perseguido, mas você não é desamparado. Quem tem um Peniel, ele pode ser abatido.
Tô mal, cara. Tô abatido. Tô mal, tô abatido. Mas não tô destruído, não. Quem tem um Peniel, quem teve um face a face com Deus, ele pode estar passando por uma enfermidade, mas ele não é um doente. Ele pode estar passando por uma dívida, mas ele não é um mal pagador. Quem passa por um Peniel, ele sabe quem ele é, e ele não aceita a tarja do inferno. Quem está me entendendo? Porque assim como uma garrafa tem o seu rótulo, o diabo quer colocar um rótulo na nossa vida. E nós, quem tem um Peniel, sabe o seu rótulo. E o seu rótulo é mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque eles sabem quem tem crido, irmãos. Então nós, quem tem um Peniel, ele desce a casa do oleiro. Jeremias 18, põe aqui. Quem tem um Peniel, para ter o Peniel, ele precisa descer a casa do oleiro. A casa do oleiro é lá embaixo. Onde, olha lá esse texto, Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, 2. Dispõe-te, desce a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. 3. Desci a casa do oleiro, e eis que lhe estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. 5. Então veio a mim a palavra do Senhor. 6. Não podereis eu fazer de vós, como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Aqui, esse texto de Jeremias é um texto profético. E ele diz o seguinte, olha, assim como você desce a casa do oleiro, então pede para que, imagine descer na casa do oleiro. O oleiro é aquele que fica fazendo aqueles vasos, sabe? E aí ele imagina que fica aquele, batendo aquele pé, pac, 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 aquele negócio girando. Ele fica moldando. Daqui a pouco ele erra a mão, e aquele vaso que está quase pronto começa, embola tudo. E ele para, molha a mão de novo, e começa tudo de novo. Pac, 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 começa a moldar tudo de novo. E aqui o Senhor está falando, eu quero fazer de você um vaso de honra, mas você precisa descer a casa do oleiro. A casa do oleiro é lá embaixo. Irmãos, a casa do oleiro não é em cima. Nós somos vasos de honra. O Senhor, nós estamos no jejum de quebrantamento. E esse jejum do quebrantamento vai inaugurar muita coisa nessa igreja, irmãos. Mas só vai viver quem se quebrar. Só vai viver quem se quebrantar. E é hora da gente se quebrantar. Eu não sei se você lembra da palavra da semana passada. A palavra da semana passada rodou esse país. Pastores de vários lugares ouviram essa palavra e compartilharam. E foram edificados. Não por minha causa, mas porque Deus... Porque está na hora da gente dizer que está tudo mal. E o quebrantamento é isso. E Deus está lá do céu esperando a gente dizer que está tudo mal. Para que Ele possa vir com a sua vida e ressuscitar as nossas vidas, irmãos. E o Senhor está lá. Ele é o oleiro. Nós somos o barro. E Ele está lá e o vaso está rodando. E como é que você está? Você está um vaso perfeito? Parabéns. Mas talvez você seja um barro, um vaso que esteja embolado. Deixa o Senhor te remoldar. Deixa o Senhor te moldar de novo. Só que isso acontece lá embaixo. Descendo a casa do oleiro. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos confessar os nossos pecados, admitir os nossos erros. Aquele que confessa, Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Não há ninguém perfeito aqui, nem eu, amém? Você está na igreja certa. Não é uma reunião de pessoas imperfeitas aos pés de Jesus.
Nós somos uma reunião de pessoas pecadoras aos pés de Jesus. Só que nós precisamos deixar esse negócio. Confessar e deixar para alcançar misericórdia. Provérbios 28:13. Põe lá, por gentileza. Quem encobre transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Confessa. Confessa o que você está fazendo de errado. Deixa isso de lado, irmão. Deixa. Porque nós vamos alcançar a misericórdia. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre a minha vida. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida. Irmãos, nós temos magoado Deus com as nossas atitudes. E o Senhor está querendo, irmãos, o Senhor está querendo um conserto nosso. Amém? Irmãos, nós estamos em 40 dias de jejum, de quebrantamento. E as palavras estão sendo assim. As palavras que Deus está trazendo nesse altar são palavras de quebrantamento, palavras de santidade. Essa palavra não está na moda, essa palavra esvazia a igreja e eu não estou nem aí. Porque eu não quero só encher a igreja, eu quero encher o céu. O que encobre suas transgressões jamais prosperará. Está com um problema financeiro? Talvez você esteja encobrindo alguma coisa errada. Pensa nisso. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confessa, deixa, você vai alcançar a misericórdia. Jacó, ele teve uma decisão de fazer a coisa certa. Voltar atrás no tempo. Voltar atrás nos sentimentos. Para resolver. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir o que eu estou sentindo. Mas vamos pensar no Jacó como se fosse nosso amigo. Já tinha passado o tempo. Ele enganou o irmão. Ele foi enganado por Labão. Bom, fui enganado, enganei meu irmão, enganei meu pai, fui enganado por Labão, está tudo certo. Aqui se faz, aqui se paga. Errei, paguei, está tudo certo. Ele mentiu, como o filho mentiu para o pai, depois no futuro, como o pai e os seus filhos mentiram para ele, falando que José tinha morrido. É a vida. Mas por que ele tinha que cutucar isso, irmão? Por que ele tinha que mexer no que estava quieto? Por que ele tinha que mexer no sentimento que estava lá? Sabe por que tinha? Porque ele não conseguiria estar 100% limpo e puro com aquela sombra acompanhando ele. Irmãos, se você tem alguma coisa mal resolvida na vida, você precisa resolver. Se existe alguém que você ainda não pediu perdão, você precisa pedir perdão. Se você, essa pessoa já morreu, presta atenção. Olha, eu tenho que pedir perdão para uma pessoa, essa pessoa já morreu. Eu estou com um problema sério. Como é que eu vou fazer? Claro que você não vai conversar com o morto. Isso é necromancia, você não vai fazer isso. Mas você vai pedir perdão a Deus pela sua atitude do que você fez com aquela pessoa em vida. Está claro isso? Você não vai conversar com o morto. Mas chegar e falar assim, Deus, eu prejudiquei uma pessoa quando ela estava viva. E eu não consigo mais pedir perdão para essa pessoa porque essa pessoa já morreu. Mas eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai. Se essa pessoa estivesse viva, eu iria pedir perdão a ela. Mas eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu a prejudiquei. Eu errei com ela, Senhor. E você acabou e Deus vai te limpar dessa situação. Irmãos, eu não estou aqui bancando certinho, nem dizendo que a gente tem que ser, nós vamos ser o santinho. Não, nós vamos ter que buscar lavar a nossa roupa suja o máximo possível. Amém? Porque, irmãos, a pior coisa que pode acontecer é a gente maquiar a coisa errada. Jacó estava bem, estava tudo certo. Só que quando ele começou a mexer nisso, põe Gênesis 32:7 aí, por favor. Ele começou a mexer nisso, alguns sentimentos começaram a aparecer. Primeiro, angústia. Gênesis 32:7. Jacó teve medo, se perturbou. Traduções, angústia. Não é fácil. Fazer coisa errada é mais fácil. Sim ou não? Se quer fazer coisa errada, é tranquilo. Você quer fazer a coisa certa, é difícil. Tem angústia. Tem motivos para você desistir. Ele, versículo 8, põe o 8. Ele temeu a morte. Olha lá.
se vieres a um bando e o ferir, o outro escapará. Em uma tradução ele falou assim, ele temeu a morte, ele falou assim, eu vou morrer. Irmãos, só que ele apresentou no versículo 9, ele apresentou a herança, ele apresentou a promessa. Eu acho lindo quando ele falou assim, Deus, o Senhor me disse que o Senhor vai me fazer bem, Senhor. Pensa nisso. Pai, eu errei muito na vida, mas um dia o Senhor me disse aqui que o Senhor vai me fazer bem. E eu estou querendo essa promessa hoje na minha vida. Olha lá o versículo 9. E orou Jacó, Deus de meu pai, Deus de Abraão, Deus de meu pai Isaque, promessa. Que me disseste, torna a tua terra, tua parentela, e o quê? E o quê? O que ele está fazendo? Ele está apresentando a herança. Ele está apresentando a promessa. E depois ele disse que tudo veio do Senhor. Em nome de Jesus. Depois ele prepara a oferta. Olha só. Aí ele confessa. Nós precisamos confessar as coisas aqui hoje, irmãos. Nós vamos buscar um Peniel aqui hoje. Nós vamos buscar essa semana, Deus vai te dar um face a face com Ele. Nós vamos buscar isso, irmãos. Nós estamos precisando de um face a face, sim ou não? Nós estamos precisando. Nós estamos precisando. Deus, Ele quer colocar ordem nas coisas. Deus quer colocar. Sabe, eu cheguei ali agora, eu vi a placa da igreja que estava caída, o vendaval passou e derrubou a placa da igreja. E os irmãos foram lá de manhã, montaram o andame e arrumaram direitinho, está esticadinho, está incrível. Deus quer colocar as coisas em ordem, está em desordem, Deus quer colocar as coisas em ordem. Você está vendo um monte de lâmpada queimada aqui, semana que vem vai estar tudo em ordem. O Senhor é Deus que coloca as coisas em ordem. E ele aqui, irmãos, ele teve uma confissão. Qual é o teu nome? Eu sou enganador. Qual é o teu nome? Eu sou usurpador. Você não vai chamar mais Jacó. Você vai chamar homem que luta com Deus. Você vai chamar Israel. Irmãos, o Senhor troca de nome. O Senhor troca Jacó de nome. E Deus quer trocar teu nome hoje. Talvez o teu nome tenha sido derrotado, amargurado. Mas o Senhor quer te dar uma autoridade nova. O Senhor quer te dar uma autoridade nova. O Senhor quer te dar uma autoridade nova. O Senhor quer te fazer uma pessoa nova. E nós precisamos mudar essa situação hoje aqui, irmãos. Porque se não for o Peniel na nossa vida, nós somos perdidos. E ele confessou. Teve a decisão. Confessou. E o principal, o mais lindo para mim desse texto. A marca visível. Põe aí, Gênesis 32, 25. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. E põe o 31 também, para encerrar. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Daquele dia em diante, todo mundo sabia que ele tinha andado com Deus. Todo mundo sabia que ele tinha tido uma experiência com Deus. Uma experiência externa. Amém? Uma experiência com Deus, uma experiência visível, de ter tido uma experiência com Deus invisível. Uma experiência visível, de ter estado com Deus invisível. As pessoas que nos cercam, elas precisam olhar para você e falar assim, aquele ali já teve uma experiência com Deus. Aquela ali já teve uma experiência com Deus. Aquele ali nunca teve uma experiência com Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Jacó decidiu se consertar com o irmão. Foi a decisão que ele teve na vida. Às vezes a gente toma decisões quando tudo está ruim. Bom, estou sem dinheiro, estou desempregado, então eu vou tomar uma decisão na vida. Gente, eu estou falando que Jacó, ele estava rico. Ele tomou uma decisão
Não porque ele estava sem dinheiro, ele tomou uma decisão no dia melhor da vida dele. Isso é muito interessante. Ele não tomou uma decisão de se consertar com Deus porque estava tudo ruim, financeiramente falando. A família dele estava bem.